agora com um assunto muito importante. O nosso quadro Meu Direito hoje fala sobre importunação sexual. Se você parar para conversar com uma mulher e perguntar qual foi a primeira vez que ela viveu um assédio ou uma importunação sexual, talvez você seja surpreendido pela resposta. Eu, como mulher, vivi um assédio na infância, aos 9, 10 anos de idade, todos os dias quando eu voltava da escola. Na minha cabeça de criança, eu não entendia o que aquilo significava, mas sentia um profundo desconforto. E acredite, esse desconforto acontece na cabeça, nos sentimentos de muitas mulheres até hoje, porque elas não sabem diferenciar o que é um assédio de um outro comportamento. E isso é crime, assédio é crime. Para trazer esclarecimento sobre esse assunto, exatamente nesse período do ano, onde acontece a folia no Brasil, o carnaval, nós trouxemos a nossa querida convidada, que é a advogada Natália Matos, para falar sobre o assunto. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma satisfação conhecê-la. Bom dia, é um prazer estar aqui. Que bom que você está aqui para falar sobre esse assunto, doutora, porque como mulher não existe essa mulher que não viveu um assédio. Se ela ainda não viveu, certamente ela viverá. Nesse período do ano, é o período da folia, muitas pessoas envolvidas, algumas estão disponíveis para ter vários parceiros e outras não. Quando deixa de ser uma paquera e vira assédio, o que é crime? Então, é muito comum nesse período do carnaval ter um pouco dessa dissonância entre o que seria uma paquera, o que já extrapola esses limites, e o que de fato é um medidor para essas circunstâncias é o desconforto daquela mulher que está vivenciando aquele contexto. Então, a partir do momento que ela se sente desconfortável, constrangida ou em perigo, acuada, ali já é caracterizada essa situação de importunação sexual propriamente dita. E qual é a diferença de importunação sexual, de assédio? Quais são as categorias e como isso pode ser punido pela lei? Pronto. A importunação sexual, ela acontece no dia a dia, diferente do assédio sexual. O assédio sexual, ele acontece no ambiente de trabalho, no ambiente laboral, quando aquela mulher está ali em uma posição hierarquicamente inferior. Então, o assédio sexual, essa nomenclatura, ela é trazida pelo Código Penal nessa circunstância laboral, quando existe ali um ambiente de trabalho e aquele assédio acontece dentro daquele contexto. Já a importunação sexual, ela abrange os mesmos atos ali do assédio sexual, só que ele pode acontecer em qualquer outro ambiente, não necessariamente ali no contexto laboral, no contexto de trabalho. Então, o assédio sexual é no contexto de trabalho e a importunação sexual é em qualquer outro ambiente que aquela mulher pode estar inserida, mas ali pode ter atos, condutas semelhantes ao assédio. E quando há o toque? Porque muitas vezes ali no bloquinho, ali no carnaval, a pessoa chega, o homem chega e ele pode tocar. Muitas vezes você está distraído e ele pega em você de uma maneira mais invasiva. Isso também se caracteriza como importunação sexual? Sim, isso também se caracteriza como importunação sexual. A importunação sexual, ela é qualquer ato libidinoso que venha a favorecer a própria lascívia, ou seja, o prazer daquela pessoa que está cometendo aquele ato, ou o terceiro. Então, ele vai fazer aquilo porque alguém vai gostar de ver. Então, essas duas condutas com essas duas finalidades podem caracterizar esse contexto de importunação sexual. E, se for além, também pode caracterizar até um crime mais severo, que é conhecido como estupro. Então, a importunação sexual para o estupro tem ali um limiar muito tênue, que, a depender das circunstâncias, pode caracterizar ali esse crime que é mais severo. Tem uma penalidade mais severa. Muitas pessoas ainda não entendem a questão da definição do que é o estupro. Há quem pense que precisa haver uma penetração para que aconteça o crime de estupro. Mas não é isso que a lei diz, não é isso, doutora? Isso, exatamente. O estupro, ele não se restringe ao ato ali do coito em si. Então, qualquer ato que tenha essa conotação sexual, que beire ali uma ofensa à liberdade sexual daquela pessoa, pode ser caracterizado como estupro. Vamos falar de um exemplo que pode acontecer, que infelizmente é comum, infelizmente acontece com as mulheres lá no ônibus. Quando o homem, ali naquele momento que está todo mundo em pé, ele faz um contato da sua parte íntima
com a mulher, isso pode ser caracterizado como um estupro? A depender dessas circunstâncias, então, digamos, dentro desse contexto, ele pega aquela pessoa à força para fazer esse ato. Então, esse ato de usar da força física já caracteriza o estupro. E o que é proibido pela lei no carnaval? O que é que não pode ser feito? Por exemplo, a gente tem aí muitas fantasias que parecem inofensivas, mas muitas pessoas, infelizmente, se escondem atrás disso para propagar ódio, para propagar, descriminalizar a mulher e entre outros temas. O que é que não pode ser feito no carnaval? Eu acredito que a gente tem que usar do bom senso, né, nesses momentos coletivos. Então, ofender a integridade de outro, a identidade de outro. Então, a gente tem, por exemplo, a comunidade trans, a comunidade LGBT, que gosta, né, de vivenciar esses momentos. E é importante que nesses ambientes de diversão, de lazer, eles também tenham uma atenção com relação ao respeito, né, também nesses ambientes. O crime de importunação sexual é muito comum acontecer com nós, as mulheres. Mas e aí, quando um homem se sente importunado, isso também é crime? Sim, também é crime. A gente tem essa percepção leviana, né, leiga, de que o homem ele não estaria passível desse crime. E muitas vezes o machismo, essa concepção de que o homem, né, ele não seria ali um alvo desse tipo de vitimação, acaba por prejudicar ele na busca por resguardar os seus próprios direitos. Então, se ele for vítima, muitas vezes ele vai ter uma resistência a procurar fazer uma denúncia, a procurar alguém para se defender, porque muitas vezes ou ele mesmo tenta se defender e ele já causa um tumulto, uma agressão e tudo mais, ou ele recolhe aquele sentimento e vive com aquilo. Uma minoria, de fato, busca um auxílio, busca proteção com relação a esses casos que eles foram vítimas de assédio. Acontece, já tive ciência de situações em Uber e tudo mais, que homens foram vítimas de assédio, né, de importunação. E de importunação sexual. Doutora, e uma coisa curiosa, aconteceu o assédio no trabalho ou a importunação sexual na minha rotina. O que eu tenho direito? Para onde eu me dirijo? Será que quando eu chegar lá na delegacia ou quando eu for fazer um boletim de ocorrência, eu não vou ser ridicularizada? Será que muitas vezes isso não pode ser mal interpretado? Como eu devo proceder para garantir o meu direito de não ser ofendida, de não ser tocada em um lugar tão delicado? Sim, essa situação, ela dá à mulher, né, ou às outras pessoas, as outras vítimas que não se enquadrem nesse contexto de identidade de mulher, a buscar fazer essa denúncia, né, que a gente chama do registro de ocorrência, para que aquela pessoa ela responda por aquele crime, porque essas condutas são tipificadas no Código Penal, são crimes e geram uma reprimenda criminal. Então, eles vão responder por aquela conduta que eles caracterizaram ali e vitimaram alguém. E também, em alguns casos, como por exemplo, no caso de assédio sexual ocorrido no ambiente de trabalho, pode ocasionar também uma responsabilidade civil, gerando ali uma indenização por danos morais. A pessoa pode chegar a ser presa por praticar, por exemplo, esse tipo de crime? Sim, todo crime, ele é passível de prisão em flagrante, por exemplo. Então, o crime de assédio sexual ou de importunação sexual ou estupro, todos eles acontecendo aqui nesse momento carnavalesco, nas celebrações ali de folia, pode acontecer a prisão em flagrante caso aquela conduta aconteça e prontamente seja denunciada ali para algum agente da segurança pública que esteja ali presente. Então, se eu sofri ali esse toque indesejado, se aquela pessoa foi invasiva, entrou no meu espaço, eu posso, por exemplo, procurar a polícia militar no local? Sim, pode procurar a polícia, que prontamente, né, deve agir para que cesse aquela situação. Até porque ele vitimou uma pessoa e nada impede que ele venha vitimar outras pessoas se permanecer ali naquele contexto, naquele ambiente. É muito importante a gente conversar sobre esse assunto. Bom seria se não houvesse a necessidade nem de existir leis que proibisse esse tipo de coisa. Bom seria que o bom senso reinasse e que
cada pessoa entendesse o seu devido lugar. Mas a gente tem, infelizmente, uma cultura que aconteceu ao longo da história, que acabou propagando essa questão de o outro ter direito de invadir o espaço. E isso eu falo, no caso, como mulher, porque isso é algo comum, como eu falei no começo da nossa conversa. Mas é necessário falar que isso é crime, importunação sexual é crime, e que você precisa respeitar o outro. Por exemplo, você está lá passando na calçada e alguém faz aquela fala de cunho sexual. Isso é importunação sexual? Sim, isso é importunação sexual e isso aflige ali o direito de liberdade de locomoção, por exemplo. Porque uma mulher, você mencionou que teve, né, uma circunstância semelhante, uma mulher que se locomove diariamente naquele percurso e todo dia, cotidianamente, é alvo dessas importunações. Ela vai se sentir coagida a fazer aquele percurso, ela vai se sentir amedrontada. Então, ali tem ali, além dessa afronta ali à moral dela, né, à idoneidade moral dela, está tendo ali a afronta ao direito de livre locomoção. Então, ela vai se sentir impedida de percorrer por aquele caminho, de passar por aquele ambiente. Ainda falando sobre importunação sexual, você citou a respeito do público LGBT, enfim, todas as suas siglas, um público que curte o carnaval, que comemora. E nesse caso, também é a mesma configuração. Se sentir violado, procura a polícia. Sim, exatamente. Esse público, até inclusive pessoas com deficiência, crianças, são públicos que estão nesse contexto, né, de maior vulnerabilidade, inclusive as mulheres. E são muitas vezes alvo, né, desse tipo de conduta que vem a infligir ali a liberdade sexual, a idoneidade moral e venham a ser vítimas de algum tipo de conduta que venha a as ofender. Muitas vezes, pela escolha sexual, algumas pessoas são vítimas de piadas, falas preconceituosas. Isso também pode configurar um outro tipo de crime? Sim, inclusive o público, né, as pessoas que se identificam como LGBT, eles têm hoje a equiparação ao crime de racismo. Então, a discriminação a esse público LGBT já configura ali o crime de racismo. Então, é semelhante, eles podem, caso sejam vítimas desse tipo de conduta, se dirigir, né, a uma delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência e aquela pessoa vai responder por esse crime de racismo. Para encerrar a nossa conversa, existe uma fama, na verdade um fato, sobre a justiça no nosso país, que ela é lenta. Sim. E nesse caso de importunação sexual, a justiça permanece lenta ou as medidas são tomadas de maneira mais intensa? Olha, é algo muito, muito delicado, né? Mas a justiça hoje, ela tem adotado algumas providências, especialmente, eu posso dizer, com relação à violência doméstica e familiar. Mas, em relação aos outros, eu acredito que o trâmite processual tem ainda a sua tramitação, a sua demora natural. Mas a Justiça tem adotado algumas providências no sentido de dar celeridade a esses casos de violência doméstica e familiar, que a gente conhece propriamente como mutirões. Existem cotidianamente alguns mutirões para dar celeridade a essas demandas de violência doméstica. Doutora Natália, muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem não conhece seus direitos não pode recorrer à justiça para se defender, não é isso? Sim, é importante estar sempre esclarecido, né? Conhecendo cada vez mais de forma aprofundada seus direitos para que, de fato, eles possam ser efetivados. Muito obrigada, doutora. Obrigada. E uma fala diferente. A linha entre a paquera e o assédio, ela não é tão tênue assim. Se você ouvir a sua consciência, você vai perceber exatamente